Fazemos parte de uma história, de um sonho do divino, personagens de um grande musical. E sob o véu das diferenças, das mais diversas crenças, revela-se o amor universal. Eu vou me arriscar um pouco hoje a fazer aquelas conjunções de processo que a gente vai juntando, né, na nossa ideia de entender que a gente está falando de uma verdade só, um trecho do livro do Gênesis, especificamente na Parashá que a gente vive essa semana, que é a célebre, conhecida escada de Jacó, e o episódio que o nosso mestre, que representou tão bem a consciência crística, viveu no encontro com a samaritana na beira do poço do mesmo Jacó, do mesmo Jacó. Então, vamos dar uma respirada antes que eu entre no tema. Eu hoje quero começar fazendo isso também. Vamos nos conectar com esses amigos e com o grande momento, inclusive, eu tenho nas últimas 3, 4 semanas ressaltado o momento que as forças astrais representadas pelos astros que compõem a roda zodiacal e pelos planetas que compõem o nosso sistema solar estão muito ativos. Quem lembra dos nossos encontros passados, lembra que eu ressaltei muito a conjunção de Plutão com Júpiter e Saturno, aquela tripla que aconteceu. E agora, essa conjunção no signo de Capricórnio abriu campo. Na verdade, ela finalizou todo um processo de alguns anos de sacudir tudo para que tudo possa ter a possibilidade de ser transformado. E o que está acontecendo agora? Esses planetas, eles não andam, né? Isso é só uma força de expressão, porque o Sol também não anda no céu. Mas o movimento da Terra vai fazendo com que eles se modifiquem na sua posição em relação relativa em relação a nós, e as energias que eles representam, porque esses planetas e essas constelações são componentes do supercomputador cósmico no qual nós estamos inseridos, que é a consciência cósmica do Criador infinito, da luz infinita, e nós estamos então saindo daquela conjunção tripla que sacudiu tudo, e Júpiter vai se movimentando em direção ao signo de Aquário. E Júpiter é mais rápido, né? O seu movimento é mais rápido do que o de Saturno, então ele ultrapassa Saturno. Então nós vamos entrar agora em dezembro, gente, no dia 11, 12, depois no dia 22, num processo muito expansivo de energia. Então essa bagunça toda que nós estamos sentindo na nossa vida, né? Cada um de nós, nos seus aspectos particulares de vida, está certamente sentindo essa mexida, essa sacudida lá dentro, essa sacudida fora, né? Nas circunstâncias de vida que nós estamos vivendo, cada um de nós. Essa mexida agora vai ganhar um aspecto luminoso, ou seja, vai nos permitir, porque esse é o processo, que nós trabalhemos as nossas forças internas para que a gente possa superar os processos kármicos, como nós temos conversado aqui, e atingirmos a consciência desperta. É isso que nos fala hoje, mais uma vez, esse tema. O tema de hoje, a escada de Jacó e o poço da Samaritana, nos falam do mesmo processo. Nós estamos vivendo aqui um entendimento, e o que a gente procura fazer é entender como nós, nesse momento de vida, estamos sendo chamados a entender o todo e o tudo. A Parashá dessa semana nos conta um episódio que nós todos conhecemos muito bem. A gente certamente já ouviu falar da escada de Jacó, da Sulam, da escada de Jacó, em que ele tem aquele sonho em que ele vê uma escada que liga a terra e o céu e vê anjos subindo e descendo por essa escada. Eu quero entrar um pouquinho mais fundo com vocês, e para isso eu quero ler um pouquinho do trecho da Torá, diretamente da Torá traduzida do hebraico, que nos fala sobre isso. Vejam só como é interessante que a gente leia, e eu quero ler para podermos interpretar os códigos que estão aqui, porque não nos interessa de modo nenhum apenas a história, por ela mais bonita que seja.
O que nos interessa aqui é o código que a gente pode tirar para o nosso grande trabalho espiritual. Vejam só, a paraxá de hoje chama-se Vayetze. Vayetze significa e saiu. E saiu Yaakov de Beersheba e foi a Haran. E se encontrou no lugar, estou lendo aqui porque a tradução direta do hebraico, ela às vezes fica meio esquisita, porque as Bíblias ocidentais, elas tentam fazer, eu já disse isso para vocês, modificar a tradução para tornar mais inteligível a história. Mas eu repito, para quem não tem ainda, ou não tenha ouvido o que nós cansamos de repetir na casa de Padre Pio, a história, por mais bonita que ela seja, e os personagens, por mais que eles tenham existido, não é o mais importante para nós. Para a Torá, o mais importante, olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Essas letras hebraicas que estão aparecendo para vocês aqui, na Torá, o mais importante do que a história é o significado que no final cada uma das letras carrega. E quem disse isso não fui eu não, foi aquele que está ali. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz assim: ai daquele que mexer não é nem numa letra, num ponto vocálico, que as vogais no hebraico não são como nós, as vogais são pontos. Ai daquele que mexer num ponto vocálico da Torá, num patar da Torá. Por quê? Esse mestre aqui sabia perfeitamente que a Torá é um código que pode ser expresso, inclusive, em linguagem matemática. Então, para nós, quando eu estou lendo essa história para vocês, não é só a história, não é só o Yaakov que está fora. Essa história se refere ao arquétipo Yaakov dentro de cada um de nós e como um todo. Porque Yaakov representa o primeiro sinal da consciência crística. Quando nós falamos de Yaakov, que depois virou Israel, numa outra paraxá que vai ser depois, mas eu falei semana passada, quando ele batalha com o anjo do seu irmão, quando ele se une com o seu irmão, com aquele anjo do irmão que era o inimigo, que era o mal, esse anjo era Deus e abençoa e dá ele o nome de Israel. Então Yaakov é a semente da consciência crística. Guardem bem isso que eu estou falando aqui para a gente continuar a leitura já com esse conceito na cabeça. Yaakov é a semente da consciência crística no mundo e em cada um de nós. A estrela de Yaakov é a consciência crística desperta, não só em Jesus de Nazaré, mas desperta em qualquer uma criatura que desperte. E nós todos podemos ser Cristos. Vamos lá. Então continua a ler, porque a leitura ela fica estranha, porque a tradução do hebraico original não está preocupada, o hebraico não está preocupado com a beleza, muitas vezes até com a concordância. Então vou lá repetir. Vayetze significa e saiu. Yaakov de Beersheba e foi a Haran. E se encontrou no lugar, Haran. E dormiu ali, porque se havia posto o sol. E tomou das pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Vejam, inclusive, que é repetitivo, mas é porque as letras é que importam. Não sei se eu estou sendo claro. Não são somente as palavras e muito menos a história. Existe uma tradição que diz que quando ele fala de tomou as pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira, eram 12 pedras. Ao número 12 voltando aí. Isso é uma tradição midrástica e talmúdica, nos livros que contam, e no Zohar também está lá. Ele deitou, dormiu nesse lugar e sonhou. E eis que uma escada estava apoiada na terra e o seu topo chegava aos céus. E eis que anjos do Eterno subiam e desciam por ela. E eis, novamente, que o Eterno estava sobre ela e dizia: eu sou o Eterno, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que tu jazes sobre ela, ele estava deitado ali, sonhou isso, a ti te darei e a tua semente. E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. E por ti serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei até que eu faça o que falei por ti.
e despertou Jacó. Ele teve esse sonho e acordou. E disse ele, quando despertou do seu sono: certamente o Eterno está nesse lugar. E eu não sabia. Olha que interessante, gente. É fantástico isso. Depois eu vou entrar nos códigos junto com vocês. E eu não sabia. E aí tremeu e disse: quão espantoso é esse lugar. Ele voltou de novo. Este não é outro que a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. E madrugou Jacó, ele sonhou à noite, e tomou a pedra que pôs à sua cabeceira e a pôs como monumento. A pedra que pôs à sua cabeceira, ele tinha pego pedras. Aqui está a pedra, eram 12, já falei para vocês, e derramou azeite sobre o seu topo, e chamou o nome daquele lugar Bet-El, que significa a casa de Deus. Agora, olha não esqueçam do que eu vou falar agora. Porém, havia sido luz, o nome da cidade no princípio. E aí Jacó faz uma promessa que ele, se Deus for com ele, der a ele tudo o que ele precisar, nesta pedra que ele vai fazer o monumento, será ali a casa de Deus. É código atrás de código. E é isso que nos interessa aqui nesse encontro de hoje. Jacó saiu de um lugar chamado Beersheba. Em hebraico, Beersheba significa os 7 poços. 7 poços. Vocês lembram que um dos assuntos que a gente vai falar depois é Jesus e o poço da Samaritana, né? Ele sai desse lugar chamado 7 poços e vai para um outro chamado Haram. Haram significa o lugar escuro. Olha, ele sai de 7 poços e vai para Haram, que é o lugar escuro. Ali ele chega, tem sono, pega 12 pedras e coloca para deitar sobre elas, sendo uma delas a sua cabeceira. E quando ele faz esse movimento de deitar, ele dorme e sonha. Quando ele sonha, ele vê uma escada ligando a terra aos céus. E agora o importante nessa escada, nela havia anjos que subiam e desciam. De novo, subiam, eles não desciam primeiro. Esses anjos saíam da terra e iam para o céu e depois desciam. Lá no alto estava o Eterno, que disse a ele aquelas frases: eu sou o Eterno, Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó, e a você eu darei por tua semente a terra toda e será abençoado. E ele acorda, e ao acordar, ele se sente num local chamado, isso aqui é um lugar santo, isso aqui é a porta da casa de Deus. E ele erige um monumento, ele pega a pedra que estava na sua cabeceira e coloca ali. E a gente vai ver que esse lugar, no princípio, se chamava Luz. E ele dá o nome de Casa de Deus. Vocês lembram disso aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ó. Isso daqui é um esquema que lá na casa de Padre Pio a gente tinha mostrando a árvore da vida. E para aqueles que não são familiares, que estão conosco com a árvore da vida, isso é um esquema que tenta mostrar na nossa limitação, no mundo em que a gente vive, tudo é muito limitado. Toda a estrutura da criação, desde mundos antes de qualquer expressão criadora até o mundo mais alto, eu estou apontando aqui com o meu dedo, a coroa, Keter, né? E isto vai descendo aqui até chegar aqui embaixo. São 10 bolinhas dessa, numa linguagem bem tranquila, que a gente chama de sfirotes. Cada uma delas uma sfirá, que é uma emanação. Cada uma delas expressa uma qualidade da consciência cósmica divina una, porque todas elas são um, e cada uma delas tem todas as outras dentro de si mesmas. Antes do conceito da holografia, isso já era uma verdade. Yaakov, o arquétipo Yaakov, está referido a esta
esfirá amarelinha aqui que eu estou com o dedo embaixo, chamada Tiferet. Tiferet significa beleza, significa força, tem vários significados a palavra Tiferet, mas quando a gente fala de beleza, a gente está falando no sentido de algo que nos conecta com esta consciência, porque vejam só, elas estão colocadas em eixos, em 3 eixos verticais e se conectam por toques horizontais. Ora, Tiferet está aqui. Vamos contar quantas bolinhas existem acima e até aqui de Tiferet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que eu falei que ele saiu de um lugar chamado Beer-sheva? E que significa Sheva 7 e Ber poços, 7 poços. Yaakov que está aqui no centro da árvore, que representa a consciência divina dentro de cada um de nós. Agora estou indo um pouquinho mais adiante. Yaakov significa a consciência crística que está no centro deste processo. Significa a consciência divina. Vejam bem que a primeira emanação lá do alto está aqui, e ela desce num eixo que vem até aqui embaixo. Eu não falei nessas 2, propositalmente eu só falei nessas 7 que estão aqui. De onde ele desceu? Ele desce num lugar chamado Beer-sheva, que são 7 poços. Cada poço é representado por uma dessas esfirot, cada uma dessas sefirá que está aqui, cada sefirá representa um poço. Eles são 7. E ele estava lá, ele saiu deste lugar, Vayetse, saiu, e desceu até Haran, lugar escuro. Para quem conhece um pouquinho, e vocês não precisam conhecer muito de Kabbalah, a consciência divina, a consciência crística que vive em nós, que é a nossa partícula divina, que é a alma, que está dentro de nós, cada um de nós tem esta consciência crística dormindo, ela desce e vem até o lugar escuro, que é Haran, que é o reino, Malchut. Vocês estão vendo essa bola azul clara aqui? Esse é o mundo de Asiá, é o universo físico, é onde existe a materialidade, e no caso do nosso planeta, é onde nós estamos encarnados. Então vejam só que coisa bonita que está nessa paraxá. A consciência divina que estava nos 7 poços em Beer-sheva desce até Haran. Para quê? Para quando chegar ali, ela acender esse processo e esse processo retornar. Se vocês lembram do que eu li, o que está dito ali? Ele desce até Haran e dorme. Dormir significa o quê? Jesus falou o quê? Acorda, fiquem vigilantes, despertem. Buda falou isso, Krishna falou isso para Arjuna. Nós estamos encarnados e estamos dormindo, porque a nossa consciência se perdeu aqui. A consciência crística representada por Yaakov, que ainda não é Israel, quando ele virou Israel, ele já está fazendo o trabalho de retorno, desce até aqui, dorme e sonha. Sonha com uma escada. E a escada faz o quê? Vai até lá, onde está o Eterno, no seu aspecto transcendente. E pela escada subiam anjos, para depois descer anjos. O que está sendo dito para nós? Nós somos anjos e cada pensamento nosso, realizado com a consciência desperta, com o trabalho que a gente tem que fazer, que é amor, compaixão, conhecimento sim, mas sem amor, sem compaixão, sem humildade. Cada movimento que a gente faz nesse sentido, amor, compaixão e humildade, faz gerar anjos, porque as nossas emoções, os nossos pensamentos, isso hoje já pode ser provado cientificamente, só não vê quem não quer, emitem frequências. Essas frequências são formas, pensamento só não. Essas frequências são forma pensamento emocional e, vamos chamar assim,
A forma de pensamento que a gente chama, ela é composta do nosso pensamento, da nossa emoção e dos nossos inconscientes, de todo o nosso inconsciente. Porque o inconsciente também vibra. Então, quando eu estou desperto, porque Yaakov dormiu, mas sonhou. E ao sonhar ele viu aquela escada e viu, olha só, se você despertar, se você fizer aquilo que o Eterno te pede para fazer, que é viver nele em compaixão, em amor e em humildade, você vai subir pela escada e por isso os anjos devem primeiro subir. Veja se eu estou sendo claro, não há nenhum movimento do céu para a terra se nós não fizermos o movimento da terra para o céu. Opa, ficou parecido com alguma coisa aqui? Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, unificado, santificado é unificado. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Porque a gente precisa fazer a vontade na terra. E fazer a vontade na terra, gente, não é se submeter, não é ficar de cabeça baixa, não é não ter vontade. Ao contrário, isso confunde muita gente em muitas religiões. Não é o caso aqui. Ao contrário, nós precisamos ter uma vontade poderosíssima. Mas a vontade poderosíssima tem que estar numa matriz de humildade, de amor e de compaixão. Isto faz com que a gente se conecte, que a gente tenha aderência, que a gente suba por essa escada, e aí o nosso anjo que sobe provoca a descida de muitos anjos. Na verdade, na Torá original, a gente tem duas palavras que falam de anjos e anjos em quantidade maior. Cada anjo que eu crio aqui na terra cria 1000 outros nos céus que descem. Essa é a medida. Sejam eles anjos ou formas de pensamento, ou seja como a gente chame, porque anjos que a gente está falando aqui, vou voltar a repetir, equivalem a esta forma, pensamento, sentimento, emoção e inconsciente. Vamos ter certeza disto, que a gente precisa trabalhar, e trabalhar muito, todo o nosso processo interior para que a gente possa subir por essa escada. E quando ele acorda, ele diz assim, gente, isso aqui é a porta dos céus, casa de Deus. Mas a Torá misteriosamente fala assim, mas no princípio esta casa de Deus se chamava luz, or. Não é à toa que a Kabbalah diz que primeiro era o Ein Sof, o infinito, e depois o Ein Sof, or, a luz infinita. O que nós precisamos entender aqui é que o arquétipo Yaakov representa o movimento que cada um de nós pode fazer, saindo do seu... Nós todos saímos do divino, gente. Eu não sou dono da verdade, mas eu compartilho com vocês a ideia de que nossa criação é divina. Então nós somos divinos desde o início. Então a nossa origem é dos 7 poços. Nós estamos lá no alto da árvore. Por algum momento a gente desce. Seja por queda, seja por qualquer tipo de movimento, representado por Yaakov, que sai de Beersheba dos 7 poços e desce para Haran, onde o lugar escuro, que não tem luz própria, e ele dorme sobre 12 pedras. O que são as 12 pedras? Significam as 12 constelações do zodíaco que medem o nosso karma. Então, a consciência divina, representada pela Sfirá de Tiferet, que é Yaakov, que é a semente crística que viveu em Jesus de Nazaré, que vive dentro de cada um de nós, que vive em Yaakov, que vive no universo inteiro, porque tudo é um, nós somos deuses, nós somos de natureza divina, eu tenho repetido isso intensamente. Yaakov desce, ou seja, vem até o mundo físico, dorme e fica, ao dormir, sob os efeitos da lei do karma e sonha com a possibilidade que ele tem de fazer com que os anjos subam e desçam. O Eterno diz a ele, se você fizer isto, subir essa escada, eu te darei a terra prometida e você voltará a ela, só que ela absolutamente iluminada. Porque o grande nosso trabalho, gente, é fazer com que o mundo físico se torne luz também. Isso tudo é luz, na verdade, isso tudo é divino. Então aqui que está escuro, porque nós não estamos sabendo fazer luz nesse nosso mundo interior e externo,
porque o mundo externo só será luminoso quando nós formos luminosos. Não adianta a gente botar culpa em terceiros, culpa em sistemas. Os sistemas surgem nesse mundo porque nós os estamos criando. Ainda que a gente não tenha consciência disso, a gente contribui a todo momento para que seja como é o aparente mundo externo. Quando a gente mudar dentro, a força vai agir lá fora e o mundo externo vai refletir isso em algum momento. Esse é o grande trabalho. E nós estamos nesse ano, como Yaakov disse, aqui é a porta dos céus. E aí ele faz o quê? Ele pega uma das pedras, a pedra que estava na cabeceira, na sua cabeça. Gente, o que é o cérebro? É o trono do divino, né? Junto com o coração. Ela precisa ser erguida e joga óleo em cima dessa pedra. E diz assim, eu vou chamar este lugar de Bet-El, a casa de Deus. Porque nós temos que ser a casa do divino. Em nós habita o divino, mas ele tem que habitar mesmo. Ele não pode estar dormindo, ele não pode estar escondido, ele não pode estar oculto. E o ego, que é divino também, se achar separado dele e fazer todas as loucuras que a gente faz. Se a gente continuar assim, se a gente pudesse fazer uma paráfrase dessa história, a gente vai continuar dormindo em cima das pedras, em cima das 12 pedras, ao sabor do karma. O que a gente precisa fazer com Jacob é sonhei. O sonho é a porta da realidade, é a porta dos céus. Nós somos feitos, como diz William Shakespeare, da matéria dos nossos sonhos. Os nossos sonhos não são sonhos, são estruturas também de uma realidade mais ampla. É no sonho, é na imaginação, é no pensamento, é na emoção que nós construímos a aparente realidade concreta, que na verdade é escura. Nós precisamos recapturar, recanalizar a luz infinita. E esta paraxá fala disso. Yaakov vem ao escuro, Yaakov é a centelha divina, ele desce a Haran, que é escuro, é o mundo escuro, sonha e vê que ele precisa fazer os anjos, que são as formas de pensamento, sentimento, emoção, subirem para descer a bênção. E ouve a voz do Eterno lá em cima dizer para ele, faça isso e eu te darei a terra prometida. Esta terra prometida será uma terra de luz. E ele dá o nome de casa de Deus. A casa de Deus está aqui. O próprio mestre disse isso. Se os teus olhos forem singelos ou únicos, diz Paramahansa Yogananda, todo o teu corpo será luz. Se for luminoso aqui, se aqui for a casa de Deus, todo o resto será luz. Se nós nos conectarmos com todas as nossas forças conscientes, porque é isso que a gente controla, nosso inconsciente ainda está fora do nosso controle e ele geralmente trabalha contra nós, com os nossos hábitos, né? Com aquilo que nós trazemos de outras vidas, aquilo que nós herdamos, trabalhando, criando forças geralmente desequilibrantes na nossa vida. A consciência, que hoje é parcial, ela precisa crescer para transformar isso numa casa de Deus. E a Torá só reforça dizendo, no início, essa casa de Deus tinha o nome Or, luz. Está lá do nada na Torá. No princípio, Bereshit chamava-se Or, luz. Então nós temos que fazer com que esta luz volte a brilhar. E Yaakov é o arquétipo que dentro de nós começa a fazer isso. E ele efetivamente sai e vai fazer o seu trabalho. Nós não vamos falar aqui do que se segue, ele vai buscar depois encontrar as suas mulheres, todo esse processo depois, eu até adiantei semana passada, ele vai se reencontrar e se refazer, se unificar com seu irmão gêmeo. Isso tudo se reflete a subida do mundo escuro, que não é escuro, ele é claro, ele é luz, ele é o reino, ele é Malchut. Venha a nós o teu reino. O reino dos céus está aqui também. E ele precisa ser conectado à consciência do Eterno. Quando isso acontece, a árvore da vida se transforma, não porque ela sempre foi, mas se expressa como uma unidade harmônica dentro de cada um de nós e no universo. Bom, por que eu de repente juntei essa história do Yaakov com uma história que está no Evangelho dito cristão? Nós não temos limitação na nossa busca nessa casa tão amada que Padre Pio nos entregou, e hoje ele é um espírito cósmico. Padre Pio hoje é um espírito que vive liberto das amarras que ele foi obrigado por amor a viver quando encarnou dentro da Igreja Católica.
Hoje a gente pode falar com mais liberdade, a gente pode falar hoje com liberdade total na nossa vida. É isso que eu vou falar. Porque eu quero conectar o que nós acabamos de ver agora nessa paraxá com uma passagem belíssima dos Evangelhos. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 4, que eu vou ler para vocês porque também tem que ser lida no mesmo propósito, no mesmo enfoque que a gente leu a Torá. Entender o código que está aqui por trás e não apenas a história. Aliás, essa história daqui, como todo código, na verdade eu não falei isso para você, os códigos não é um código só. Existem vários níveis de interpretação, todos eles complementares, não excludentes. Então eu posso usar as histórias para tirar várias lições. Isso tende ao infinito. A gente poderia ter infinitas interpretações, a gente poderia dizer. Mas inúmeras, com certeza elas são. Isto também é válido para o que eu vou ler agora para vocês no Evangelho dito cristão. Que eu não gosto dessa palavra porque cristão me lembra tudo aquilo que foi feito em nome dele, que só afastou a sua grandeza e a sua luz da compreensão de cada um de nós. Essa escada é o grande símbolo que nós temos na nossa casa como meta, fazer como Jacó, né? Levantarmos de cima das 12 pedras, pegarmos a pedra da cabeceira para transformá-la em Bet-El, a casa de Deus, ela era a luz, e isto nos faz abrir os olhos na consciência crística. Agora vejam lá, vou ler a história para vocês no capítulo 4 de João. Então, quando o mestre se apercebeu que os fariseus estavam falando do batismo dele, do batismo de João, que ele batizava mais, eu vou passar aqui porque isso não nos interessa diretamente agora, ele voltou para a Galileia, mas era necessário que ele passasse pela Samária. A Samária era uma posição que fica na terra de Israel, né, ao norte da Judéia, chegando na Galileia, um pouco antes da Galileia. Os samaritanos, eles eram uma das 12 tribos, e eles se separaram porque eles não aceitavam nada além da Torá, dos 5 livros da Torá. Eles não aceitavam nada do Tanar, dos profetas, Isaías, Jeremias, dos Salmos. Acho até que os Salmos eles aceitavam. E eles tinham um santuário no Monte Garizim, ao contrário do santuário dos judeus, que é em Jerusalém, né, no Monte Moriá. Que, aliás, eu vou só fazer uma parêntese aqui. Na tradição do Zohar, fala que o lugar onde Jacó dormiu era exatamente esse monte onde foi construído o templo, né? Isso é arquétipo, não significa que é o lugar físico apenas. Mas vamos lá. Ele tinha que passar pela Samária, e assim foi. Concordemente veio a uma cidade da Samária chamada Siquém, ou Sicar, perto do campo que Jacó, entra Jacó aqui de novo na nossa história, dera a Yosef, seu filho, José, né? O seu filho amado, o filho de Rachel. Ele foi casado com Leia e Rachel, 2 irmãs, mas a sua amada era Rachel, a mãe de Yosef e de Benjamim. Mas Yosef é aquele famoso José do Egito, né? Que é vendido pelos irmãos, só para botar vocês, acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar. Mas o que nós estamos falando aqui é mais do que a história. Os dois entram aqui e não é por acaso. De fato, ali se achava o poço de Jacó, ou a fonte de Jacó. Porque todo poço, gente, tem uma fonte, né? Senão o poço se tirava, acabava a água. O poço tem uma fonte brotando lá no seu fundo. Então, a gente pode chamar de poço, mas lembrar que vem uma fonte lá do fundo, tá? A água saindo dali. Exatamente no lugar onde se achava o poço de Jacó. Ora, Jesus, cansado da jornada, estava sentado junto ao poço, junto à fonte, assim como estava, e era cerca da 6ª hora. A 6ª hora é meio-dia. Caramba, o que é o meio-dia? Só aqui já tem muito código, gente. Muito código. Jesus foi repelido de Jerusalém, porque lá estavam brigando se era o João que batizava ou que não era. Parece a história de Jacó que saiu de Beersheba, né? E foi dos 7 poços e foi para um lugar, ele subiu em direção à Galileia.
e ali sentou perto do poço de Jacó. Cansado. Quem é que Jesus representa? Não é que ele seja o único Filho de Deus, o único Messias, como as religiões às vezes insistem. Jesus representa a centelha divina, que nele foi plena, e quando foi plena nele, ele veio para mostrar para nós que ela era possível de ser plenificada, de ser acesa com toda a sua intensidade em qualquer um de nós. Isso é o Espírito Santo descendo, a consciência divina despertando. Então Jesus tinha dentro dele a consciência crística, o ungido, o Mashiach. Ele era Mashiach, sim, realizado, pleno, como nós somos Mashiach, dormindo, esquecidos. O nosso destino é sermos Mashiach com toda a plenitude. Então, gente, ele sentado na fonte, era meio-dia. O que é meio-dia? É a hora mais plena do dia. É a hora em que o sol está no seu ápice. É a hora em que ele que representa, Jesus também representa, como Jacó representa, a centelha crística que está onde? Aonde que ela está? Eu tenho certeza que vocês já sabem, na Sfirá de Tiferet. Jesus também é código, como Jacó é código, os dois são código para essa vibração que está aqui em Tiferet. Jesus não é um ser separado melhor do que os outros. Ele viveu na plenitude e viveu numa plenitude codificada. Ele está aqui em Tiferet, como também Jacó está em Tiferet. Ele senta na beira do poço, né? Então lembre-se que ele ficou cansado. Por que ele ficou cansado? Porque a centelha divina que vive em nós, né, está lá dormindo dentro da gente, se cansa, porque a gente vive tanto numa vida de ego, ao reboque de tantas emoções, de tantas coisas que a gente cria, que essa centelha divina pode até ficar cansada em algum tempo, até para mostrar que tudo é possível nesse mundo, nesse universo infinito no qual nós estamos vivendo. E ao meio-dia ele senta naquele poço, porque o meio-dia é a hora que o sol está no ápice, é a hora mais plena do dia, é a divisão entre a dualidade, dia e noite, a mostrar o seguinte: ao meio-dia é o único momento do dia que nós temos, aliás são dois, desculpem, meio-dia e meia-noite, né? São horas sagradas porque são os únicos momentos que nós temos o equilíbrio perfeito das polaridades. No meio do dia, quando vai começar a descendência do Sol, que não desce, a gente sabe que não desce, é o movimento da Terra, mas quando começa a vir o lado escuro, vamos chamar assim, que não tem nada de ruim, e à meia-noite, quando aquele lado escuro chega ao seu ápice para começar o dia. Existe beleza tanto no ápice da sombra como no ápice da luz. A nossa vida precisa ser entendida assim. Não dá para fazer divisão boba de bem e mal, divisão primária, eu sou bom, você é mal, aquele é ruim, eu sou bom. Não existe isso. A sombra tem que ser valorizada, tanto que no outro código, lá na Torá, quando Moshe subiu o monte Sinaí, está lá para quem quiser ler, Deus estava oculto numa treva densa. Então, o momento do meio-dia e o momento da meia-noite são momentos sagrados onde a polaridade que está maior antes ou depois, está melhor para um lado ou para o outro, se unifica. Então Jesus sentou na beira do poço, né, do Beer, na 6ª hora. E vem uma mulher da Samária para tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Caramba! Depois até vou falar de outros enfoques aqui. Primeiro que Jesus falar com mulher naquela época era só Jesus mesmo. Porque ninguém falava assim com mulheres, e vocês vão ver que os apóstolos vão dizer depois. Esse é um código superficial, mas vale a pena a gente bater nele aqui. A importância que Jesus dava à força da mulher. E era uma mulher que não era judia, ela era samaritana. Isso por si já é um código. Ela chega e ele diz assim: dá-me de beber. Aí tem um parênteses aqui. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Ele estava sozinho. A mulher tomou um susto e, portanto, a mulher samaritana disse: como é que tu, apesar de ser judeu, me pedes de beber, quando eu sou mulher e samaritana? Outro parênteses, porque os judeus
não tem tratos com os samaritanos. Isso aqui está escrito no Evangelho. Realmente, eles brigavam uns com os outros, cada um achando que tinha certeza que eles é que estavam certos. Se dividiram, eram tribos originárias, né, das 12 tribos hebreias. Os samaritanos ficaram lá, e Judá, que era uma tribo também, o nome judeu vem da tribo de Judá, se separa, e os judeus se achavam os donos da verdade naquele momento. Os outros componentes das 12 tribos eram tidos como inferiores, principalmente para cima. Vai subindo para cima da Galiléia, então eles tinham a Galiléia como um território completamente gentio, goi, né, separado. Jesus vai para lá, senta no poço, e para a mulher samaritana ele diz assim: me dá de beber. E ela fala assim: pô, como é que você, judeu, veio para mim pedir água, ainda sendo eu samaritana e sendo mulher? Olha que fantástico. Aí vejam só a resposta que ele vai dar. Em resposta, Jesus diz: se tu tivesses sabido da dádiva gratuita que o Eterno dá, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu, ao invés de dar de beber apenas, lhe terias pedido e ele teria dado água viva. Esse tipo de escrita que está nos evangelhos é que causa grande confusão das religiões. Primeiro, é de começar a separar Jesus como Messias, como Filho de Deus, como único, numa religião distorcendo tudo que está aqui. Nós estamos indo atrás do código mais profundo aqui. Vejam bem, primeiro ele pede a ela dar-me de beber. Vocês lembram que a escada de Jacob tinha? Os anjos não subiam primeiro, antes de descer? Jacob sonha com uma escada pela qual os anjos sobem, a ordem é essa, e descem. O que Jesus representa ali? Não é a figura humana de Jesus que foi deificada erradamente pelas religiões. Ele nunca pediu isso. Ele sempre quis compartilhar a divindade que ele tem com a divindade que nós temos, com essa natureza divina. Essa é a proposta de Jesus, ao meu ver, não sou dono da verdade, quando veio ao mundo. Então, ele vai fazer um movimento que está equivalendo àquilo que Jacó, que também representa a Sfirat Tiferet. Jesus, nesse momento, é Tiferet. Esse é o código que eu quero que a gente compartilhe aqui. Tiferet fala para a samaritana, que é Malchut, diz: dá-me de beber. Ou seja, faz você o movimento, tira a água e me dá. Só que para a samaritana é estranho, porque quem está falando para ela é um judeu. É uma pessoa que não deveria falar com ela, porque são brigados. Aí Jesus fala assim: se você soubesse quem é essa pessoa que está te falando, você não só daria água, mas lhe pediria uma outra coisa. Água também, mas não aquela água de um poço que está ali brotando numa fonte, mas uma fonte que vem da terra. Uma fonte que é água sim, mas que brota da terra. O código que nós estamos trabalhando aqui é que Tiferet, na figura codificada de Jesus de Nazaré, fala para a samaritana, para a mulher, que codifica a cada um de nós, a alma de cada um de nós, que diz assim: não tem nada com você, você está brigado comigo, porque nós estamos desconectados de Tiferet. A palavra Yehud, que vem de Yehudá, que é o nome hebraico de judeu, do filho de Jacob, que se chamava Judá ou Yehudá. A palavra hebraica vem do sânscrito. Yehud significa, ou Yehudá, o que une, no seu sentido original. Yehud significa unir. Yehudá vem do sânscrito Yugos, a mesma raiz que dá origem à palavra yoga. Portanto, o judeu verdadeiro não é um povo que é melhor ou pior do que os outros, né? Vejam como é interessante. São dois extremos. Ou ele se deifica, né? Ele se acha melhor do que o outro, ou ele é achado a escória do mundo por aqueles que não são judeus. Olha que coisa estranha. Nem uma coisa nem outra. O código de judeu é aquele mesmo código que liga ao sentido do sânscrito yoga. O código do judeu é aquele que nos conecta com o eterno. Então, o judeu, que está representado nesse momento pela figura de Jesus e pelo código de Tiferet, vai falar com a samaritana: me dá água de beber. Ou seja, faz o teu movimento, vem para mim. E ela diz: mas você é judeu. Não, se você soubesse com quem você está falando, que eu e você somos um,
você me pediria água viva. Porque Tiferet, vou mostrar para vocês o código de novo, ó. Ele está no eixo que liga lá no alto a Keter. O eixo de Tiferet é o mesmo eixo do escuro, do Malkut. Os outros são eixos em paralelo. Tiferet está no eixo central, que é o mesmo de Keter e é o mesmo de Malkut, que aparentemente é o mesmo mais escuro, é a sombra. A luz sublime que está em Keter está conectada ao aparente escuro sublime, ou seja, o meio-dia está conectado à meia-noite pela força central de Tiferet, representada pela consciência crística, que está representada por sua vez, não só por ele, eu repito, mas naquele momento por ele, figura fantástica do mestre da Galileia. E ele diz isso para ela, ele te daria água viva. Aí ela pergunta para ele, ué, o que é isso? E diz, Senhor, não tens nem mesmo um balde para tirar a água? Ela ainda brinca com ele, como é que você está dizendo que vai me dar água viva? Como é que dizes que você tem água viva para me dar? De onde você tira essa água viva? Você não está com um balde, você está me pedindo para me dar de beber e me dizendo que você pode me dar água viva? Olha que coisa mais incongruente se a gente for olhar só a superfície da história. De onde tiras então essa água? Será que és maior do que o nosso antepassado Yaakov, que nos deu o poço que bebeu ele, junto com seus filhos e o seu gado? E aí Yeshua lhe fala, quem bebe da água do poço vai ficar de novo com sede, mas quem bebe da água viva nunca mais terá sede. E a mulher disse, então, Senhor, eu quero essa água. E ele diz, porque esta água vem de uma outra fonte, de uma fonte que borbulha vida, e vida permanente. Olha só que fantástico esse código. Jesus não está dizendo assim, agora eu sou o cara, né? Que ela diz assim, na aparência ela ainda briga com ele, você não tem nem balde. Ele diz assim, não, eu estou pedindo para começar que você me dê uma aguinha. E eu, em troca, canalizo para você uma água de uma fonte infinita. Então nós estamos falando aqui apenas de arquétipos, de consciência. Se a nossa consciência parcial, representada pela samaritana, der de beber a nossa consciência superior ao superconsciente, que no nosso corpo, nós falamos aqui quando falamos da escada de Jacó, lembra que ele pegou o quê? A cabeça, a pedra que estava na cabeça, ele separou e disse, esta é a casa de Deus, é o nosso cérebro, é o templo que hoje a neurociência começa a descobrir com infinitas possibilidades e que o nosso inconsciente, que já foi, né, o arqueólogo começou, a arqueologia começou com Freud, mas não temos só um inconsciente subterrâneo, nós temos um inconsciente superior. Existe um superconsciente, repito, não sou dono da verdade, estou tentando compartilhar com vocês isso, que é representado pela consciência crística, que está desprezada, e que quando chega sentado na beira do poço, que tem o seu valor, o poço está ali, a gente tem que cavar, o inconsciente também tem água. Mas existe uma água que vem de uma fonte inesgotável, superior, que está dentro do templo do nosso cérebro, do templo que nós temos dentro de cada um de nós tem esse potencial infinito. E ele, Jesus, está representando, é o arquétipo dessa consciência que diz, me dá a tua água, ou seja, que nós façamos esse movimento de abrir o nosso campo pela meditação, pela nossa busca interior. Vejam, o que eu estou dizendo, dar água é isso, é meditar. Se conectar com essa consciência, é fazer os movimentos para mergulhar na riqueza que nós temos no interior do nosso coração, no interior do nosso cérebro, para que esta água que a gente vai dar para esta superconsciência faça com que ela abra um canal, como está aqui no esquema de Tiferet. Novamente eu mostro para vocês. E esse canal vai puxar a água lá de cima, e essa água é inesgotável, e ele usa o símbolo, quem bebe dessa água não vai ter mais sede. Porque da outra você bebe e fica com sede, essa não. Aí a mulher tomou um susto. Ela deve ter sentido o grau de vibração que vinha daquele ser, que estava ali na frente dela. Né? A mulher disse-lhe então, Senhor, então eu quero dessa água, me dá, por favor, para que eu não tenha mais sede, nem venha mais para esse lugar a fim de tirar água. Olha só que interessante. Né? Quando a gente tem a consciência desperta, nós estamos conectados com uma fonte infinita, que nós não precisamos ficar indo beber um poço e tomar água. Eu estou tentando codificar isso nesses nossos movimentos parciais. Acreditemos nós em reencarnação ou não. Ir e tirar água significa os movimentos todos limitados no mundo físico,
que é divino também. Esse mundo não tem nada de errado. Ele está escuro, mas ele tem luz dentro dele. A luz está oculta apenas, mas ela é, e o mundo físico, por toda a sua característica, ele é divino. Mas o que ela diz assim, agora eu quero essa água, eu quero a água de um judeu, no sentido de Yehud, Yugos, Yoga, união, conexão. E ela diz isso, né? Me dá essa água porque eu não quero vir mais. Aí ele fala assim, vai, chama teu marido e vem para esse lugar. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. E aí Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos e aquele que agora tens, teu marido não é. Isso disseste. Em verdade disseste, e isto é verdade. Aí a mulher diz assim, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vós dizeis que o lugar, vós judeus, são no monte de Jerusalém, é ali que se deve adorar. Você é judeu e eu sou samaritana. Jesus fala assim, olha, acredita em mim, vai chegar uma hora em que nem aqui, nesse monte de Garizim, nem em Jerusalém, o Eterno será adorado. O Eterno será adorado quando vós o conhecerdes, porque agora vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha que interessante, né? Jesus está se declarando aí um judeu. Aí pensa, caramba, né? Tem gente que acredita que... Tem católico que nem sabe que Jesus foi judeu. Foi tão grande a separação dessa história que tem católico que nem isso sabe. Desconecta completamente. Mas eu não quero entrar nesse grau de entendimento, não. Eu estou querendo ir mais fundo. Jesus está dizendo o seguinte aí, o que se faz, judeu é o quê? É a conexão, é a yoga. Para adorar, e a palavra adorar significa conectar, aderir à consciência infinita, eu preciso conhecer. Eu não faço nada direito quando eu não conheço, senão eu estou fazendo algo cego, né? E aí ele diz isso, vai chegar um momento que não vai ser nem aqui nem lá. Se vai adorar em espírito, porque o Criador é espírito. A mulher então fala assim, eu sei que virá o Mashiach. Quando ele chegar, ele vai nos dizer claramente tudo. E aí nesse ponto, quando ela diz isso, chegam os discípulos, que tinham ido comprar comida. E aí, nesse momento, os discípulos olham e falam assim, ué, que isso? Ele está falando com uma mulher. Que coisa esquisita. E chegam para Jesus e tomam satisfação. Por que você está falando com ela? A mulher, portanto, ela foi para a cidade, deixou o cântaro e chamou todo mundo. E as pessoas vieram, Jesus conversou com aqueles samaritanos e foram geradas 2 coisas. Primeiro, um entendimento mais profundo que vai além, isso serve para o nosso mundo de hoje, em que as religiões, o mundo de sempre, que entenderam tudo errado a respeito dessas mensagens espirituais, criaram todos os sectarismos e as destruições que a gente vive. Mas no mundo ocidental existe uma influência muito grande de uma religião que foi criada em torno da mensagem desse mestre, que, ao meu ver, com todo o respeito que eu tenho por ela, desagregou muito mais do que agregou, né? Tem coisas que são, enfim, nada totalmente errado ou certo, não estou julgando, mas o fato é, esse encontro de Jesus com a samaritana já mais ou menos que predizia o que poderia acontecer. Por quê? Olha só, Jesus é um arquétipo da consciência divina que está nele e está em todo mundo. E é um judeu, no entendimento do que a gente já falou aqui, do que seja um judeu. Ele encontra uma samaritana que a gente viu o que representa, aquela que se separou, né? Uma mulher que ninguém falava, e ele diz para ela, me conecta com você, eu estou com sede, me dá de beber. E ela, na conversa, acaba ouvindo e diz assim, me dá de beber da tua água que eu te dou de uma água viva e você não vai ter sede. E ela começa a dizer, eu quero, e aí ela fala que tem 5 maridos, os números não estão nas escrituras à toa, eles são códigos. Olha o que Jesus fala para ela. Você diz muito bem que você já teve 5 maridos, e agora você tem um que nem marido é. Não estão falando de uma história de fofoca aqui, Jesus não estava criticando ela. Ele manda dizer, vem cá, e ela traz todo mundo para conversar com ele depois.
E os discípulos vão chegar exatamente nessa hora e vão fazer um julgamento terrível. Quem está fazendo? Ele está paquerando aquela mulher? Uma mulher e ainda mais uma samaritana. Então tem duas derivadas dessa história. A derivada que vai nos mostrar o mundo que a gente vive, que é olhar uma situação, julgar, distorcer, gerar uma linguarada toda de fofocas em cima disso, inclusive entre os seus discípulos, que ficaram ali, certamente um entre outros, pô, o mestre, caraca, né, tá ali fazendo um troço, estava ali em cima de uma mulher, e ainda mais uma samaritana conversando com ela. Ora, essa é uma derivada que não nos interessa, mas parecia que essa situação que está ali estava predizendo o que as religiões fariam, né? Isso que essa derivada é o exemplo do que as religiões fizeram com a espiritualidade, todas elas. Né? Pegando as mensagens desses grandes seres e distorcendo, desqualificando, depois até botando numa escritura e criando coisas que não tem nada a ver com a nossa verdadeira busca. Nós somos buscadores de quê? Daquilo que ele disse para ela. A divindade é espírito, mas eu não posso descuidar do mundo, tanto que eu estou sentado aqui do lado de um poço falando com você. E aí ele diz assim, vai chamar o teu marido. Eu falo assim, meu marido, né? Eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim, você já teve 5. E o que você tem agora não é marido teu. Vamos contar as esferotes aqui, quantas elas são? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui está a samaritana. E ela agora tem um que não é marido dela. Ele estava a ponto de se unir a ela. Agora eu estou sendo ousado, né? Porque Jesus é a consciência infinita, que estava propondo a ela, você não tem um que não é marido teu. Vamos transformar esse cara em marido? Vamos unir essa história toda numa coisa só? Esse é o símbolo que ele está falando. E 5 é unir o quê? Vocês lembram daquela pintura de Leonardo da Vinci do homem aberto, o homem com os braços abertos? O Homo de Leonardo da Vinci, daquele esboço dele, os pés no chão, os 2 braços da cabeça formam uma estrela de 5 pontas. Então o que significa o número 5 também? Você, alma samaritana, que é divina, que vive aqui nesse mundo, que está correndo toda hora para tomar água de um poço, mas que fica com sede, viveu com 5 seres diferentes, partidos. 5 é o símbolo do mundo físico, é o símbolo do processo que nós vivemos na nossa luta, que são maridos que se casam, mas o que ele está querendo fazer com que esta mulher de 5 maridos se transforme em uma. Eu vou fazer uma outra comparação aqui para vocês, estranhíssima na aparência, mas que vocês já viram falar do Mahabharata, talvez do grande livro sagrado dos hindus, junto com o Ramayana. Mas o Mahabharata conta, entre outras histórias, a história de Krishna e dos dois grandes ramos, dos 5 pandus, que são os 5 sentidos humanos que devem ser divinizados, entre os quais estava, cada um deles era Yudhishthira, Arjuna, né, nos Ashvin e Bhima, e Arjuna, que vai ser exatamente aquele que no Bhagavad Gita vai pedir a Krishna que conduza a sua carruagem. A carruagem de Arjuna tinha 5 cavalos. Os Pandavas, os Pandus, eram 5. E eles 5 eram casados com uma mulher só. Draupadi. Caraca, olha que esse símbolo que está lá nos Vedas, há não sei quantos 1000 anos antes de Jesus ver o mundo, nos faz referência ao símbolo que a gente encontra aqui nessa história de Jesus com a samaritana. Vocês podem estar achando que eu estou enlouquecendo, mas não estou. Porque os 5 maridos de Draupadi são os 5 pandus e são os 5 maridos da samaritana. O que a gente precisa aqui? Que os 5 se unifiquem e que este casamento se transforme numa harmonia e que tudo se unifique numa coisa só.
vai acontecer quando o Bhagavad Gita surge e Arjuna é desperto por Krishna. E depois ele volta e Draupadi passa a viver com esses 5 maridos de uma forma unificada, e assim vai o Mahabharata adiante com as suas milhares de histórias, todas elas símbolos, todas elas códigos iguais a esses que nós estamos vendo aqui no Evangelho. Mas a religião quebra tudo, né? Eu não estou falando que a tradição védica, as religiões que se formaram em cima dos Vedas são terríveis também, né? O brahmanismo é complicado, né? Os brahmanes têm relação com seus fiéis, às vezes, extremamente complicada. Da mesma forma que os sacerdotes católicos, que, enfim... O problema é que se achar um sacerdote, e quando você se acha um sacerdote que você domina a verdade, acabou a religião, perdeu o contato com a espiritualidade, porque o sacerdote, infelizmente, nesse mundo ainda é ego. E nesse momento, na história da samaritana, Jesus estava dizendo para ela, conecta com a consciência crística, vem falar com um judeu, vem se unificar, vem fazer um yoga, vem fazer uma meditação, vem se unificar ao eterno. E aí, eu, Tiferet, né? Eu, Mashiach, eu, consciência crística, vou buscar essa água lá em cima e ela vai chegar aqui e vai unificar tudo. E os 5 maridos, todo mundo virou uma coisa só. E a samaritana, Jesus e tudo vira uma coisa só. Isso é o que Jesus quis dizer para a samaritana naquele momento. E ele sai sabendo que os seus discípulos, não era à toa que eles eram 12, porque 12 significa a roda astrológica, que significa o supercomputador cósmico que gerencia o nosso karma, né? Os astros gerem, reorganizam, processam, arquivam frequências, informação, e jogam em cima da gente essas energias que foi a gente que plantou. Lembra da história do Yaakov, lá da semente? Quando ele vê a escada, ele entende que ele sobe lá no alto, ele faz os anjos subirem, e aí o Eterno vai dizer para ele, faz assim que a tua semente vai ser uma boa semente. E em algum momento você estará acima do karma. Foi isso que Krishna ensinou aos 5 pandus, na pessoa de Arjuna, no Bhagavad Gita. E assim foi o Mahabharata até o seu final. Né? É belíssimo o Mahabharata. Vocês não precisam ler os 18 volumes do Mahabharata. Tem boas traduções ocidentais resumidas que nos dão bastante noção do que é, da grandeza que é. Assim como o Evangelho. Caramba! Né? E nós estamos falando aqui do Evangelho que foi sequestrado, infelizmente, por egos, que são egos que criaram as religiões. Assim como a Torá foi sequestrada por egos que criaram as religiões, mas ainda bem que existe a Kabbalah, quando bem entendida, que nos faz mergulhar nesse código e entender que dentro de nós existe uma centelha que precisa acordar do sonho, como Jacob acordou daquele sonho. Mas o sonho não foi ruim. No sonho ele viu o que estava acontecendo e no sonho ele ouviu o que ele precisava fazer. Então a gente tem que conectar o sonho com o que a gente chama de realidade, porque os dois são facetas de uma grande realidade maior. Maior que sonho e maior do que o que aparece aos nossos sentidos físicos, que muitos de nós acreditamos ser a única realidade. Tem gente que vive só no sonho, tem gente que vive só no que a gente chama de realidade. A realidade verdadeira conduz a gente para um nível em que essas duas coisas são avaliadas, pesadas e transformadas numa unidade. Né? Esse, para mim, é o grande segredo, é o grande código e a grande mensagem para transformar a nossa vida e que a gente faça um trabalho prático. E eu, como sempre repito aqui, não tem mistério, não tem novidade, não tem coisa... Nós já sabemos disso. Meditar, e não precisa ir para uma escola ou para outra, não interessa qual é a escola, não interessa qual é o caminho que a gente use, desde que ele nos leve ao poço enquanto a gente precisa beber água e esperando que a consciência crítica que está meio cansada ali sentada diz assim, me dá de beber dessa água, vamos acender e ascender para que a consciência crítica que tome água, que a gente dê um pouquinho, que ela está cansada, coitada lá dentro da gente, dormindo, andou, né? Enfim, saiu da Judéia, queria ir para Galiléia, mas deu a água. E não vamos fazer igual a mulher no primeiro momento, vai ser, você não tem nem balde, como é que você quer água para me dar de beber? Ele não precisa de balde, porque ele não vai tirar água do poço, ele vai tirar água da fonte que está lá em cima, que é o Espírito, que é a consciência aberta, que vem
e entra pelo nosso chakra coronário, pela ponta do templo de Bet-El, da casa de Deus, da casa do Eterno, melhor dizendo. El é um dos nomes. A gente sempre fala aqui que na Kabbalah e no judaísmo de uma forma geral, Deus tem vários nomes. Cada um deles significa uma qualidade. Então, é Elohim, é El, é Elion, Nechie e Adonai, e por aí vai. Quando a gente fala de El, é o nome de Deus que espelha a compaixão, espelha a misericórdia. Então, quando eu chamo isso aqui de Bet-El, a cabeça, né, unge, quando eu sou ungido com óleo, como Jacob fez com a pedra que estava na sua cabeça, esse óleo faz com que a consciência messiânica, representada por esse óleo, desça pela escada e o lado compassivo, a misericórdia, a compaixão que está na natureza do Eterno, assim como está o rigor, né? Isso tem que se fundir numa coisa só. Esse lado compassivo vai preponderar e vai trazer compaixão para a nossa vida, e assim nos faz também, como diz o Buda, expressarmos a compaixão para aqueles que compartilham conosco da caminhada. O grande caminho é a compaixão, o grande caminho é a meditação unida à compaixão, unida à humildade. Isso faz com que surja um amor que vibra num padrão muito mais intenso do que o amor egóico, que infelizmente é o que a gente tem aqui, que se distorce muitas vezes em coisas terríveis, né? Mas nós estamos em momentos que são muito favoráveis. A gente está entrando agora, o signo de Capricórnio, eu vou repetir isso. As 12 casas astrológicas, as 10 casas, as 12 constelações estão muito nos mostrando assim. O signo de Capricórnio, que abrigou Plutão, Saturno e Júpiter por um período grande, né, foi sacudido para que a cabra capricorniana possa fazer os seus movimentos de limpeza, de transformação, o seu esforço. E a partir do dia 17 de dezembro, Júpiter sai de Capricórnio, carregando a sua expansão, a sua luz, e entra em Aquário. E aí Saturno ainda fica ali em Capricórnio. E lá em Capricórnio ele vai fazendo as suas arrumações, mas já com Júpiter em Aquário, dizendo assim: expanda, cresça, realize, faça o seu sonho virar realidade. Vá em cima do seu sonho, busque a tua força interna. Faça com que essa energia que existe, essa energia messiânica, faça o seu movimento expansivo. A gente tem coisas a nosso favor agora, né? É uma luta, não é brincadeira, mas é uma boa luta. Vocês já viram os símbolos, os glifos dos planetas dentro da roda astrológica? Vai virar o contrário. É que eu mostro aqui e vira o cabelo de cabeça para baixo. Ó. Aqui está o glifo, que é o símbolo que representa o planeta Saturno, e aqui Júpiter. Se vocês olharem direitinho, um é o outro meio de cabeça para baixo. Ó. Olha que coisa engraçada. Júpiter, você tem isso aqui virado para cima e tem um pé apontando para baixo, mas uma coisa jogando para cima, expansão. Saturno tem a história vindo de cima e virando aqui para baixo, como para dizer, eu vou organizar. Se você botar um junto com o outro, eles vão se complementar. Ó, eu peguei aqui o Júpiter e o Saturno, juntei, ficou até bonitinho. Aí me lembrei do Teiji do Tao, do Yin e do Yang. Saturno e Júpiter é mais ou menos o Yin e o Yang. É a estrela de Davi, é o triângulo para cima e o triângulo para baixo. Olha que coisa interessante que nós estamos agora aqui. Júpiter agora toma o Yang, entra em Aquário e diz assim para Saturno, que ainda vai ficar em Capricórnio: ó, eu vou te dar força agora para você pegar e realizar tudo aquilo que você está sonhando. Se vocês tiverem curiosidade de olhar no alfabeto sânscrito, o nome de Rama, que está vibrando muito nesse período, tá? Lembra que semana passada eu contei para vocês a história daquele Nimkaroli Baba, que era um devoto de Hanuman e de Rama, né, que apareceu para mim numa meditação, eu nem sabia que ele existia. Se vocês olharem o nome de Rama na sua grafia sânscrita e tiverem boa vontade de olhar, vocês vão ver assim, ele tem uma espécie de um T, tem um glifo parecidíssimo com esse glifo saturniano num lado, o nome de Rama todo é isso, e do outro lado uma coisa que parece muito
o glifo saturniano. Só que essa cruz está para cima, assim. O nome de Rama, escrito em sânscrito, parece que junta ali Júpiter com Saturno. Eu adoro o Rama. Rama, para mim, é o avatar mais fantástico, porque ele é humano. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Krishna é algo... Krishna está lá em cima, então ele é uma consciência... Os dois são avatares de Vishnu. Os dois são consciências. Olha que fantástico. Para falar assim, na Kabbalah, Malhut também é divino. Então, só que o Rama, a história dele no Ramayana, eu já falei isso aqui algumas vezes, já falei lá na casa de Padre Pio, o Rama passa por dramas humanos. Ele erra, né? Ele vai para o exílio também, junto com a sua mulher Sita, e lá ele cai num engodo e perde ela para o chefe dos demônios e vai ter que recuperá-la. Apesar de tudo, ele tinha uma força incoercível. Ele era um avatar. E aí ele vai precisar da ajuda de Hanuman. E qual é a representação de Hanuman? É um símil. E aí uma vez, a primeira vez eu me lembro que eu mostrei no Padre Pio, alguém veio falar para mim assim, pô, a gente agora está adorando o macaco aqui? Eu falei, sim, estamos adorando o macaco sim, porque nós somos esse símil e Hanuman é um deus. E esse deus Hanuman, que é um avatar de Shiva, é que vai ajudar Rama a reconquistar a sua esposa, a sua alma gêmea, a sua contraparte, Sita. A devoção desse macaco divino, né? E portanto a nossa sombra, eu estou aqui já num delírio completo e total, mas é só para a gente entender quanto é divina essa criação, quanto nós somos divindade e o quanto a divindade está expressa em tudo e onde a gente menos expressa. Na sociedade é isso. A nossa sociedade que tem essa sectarismo absurdo, que tem essa desigualdade absurda, que tem gente acreditando que é melhor do que o outro, não vê os símbolos gritantes que nos falam nas tradições espirituais, falando sobre tudo como igual, como tudo como divino, como tudo merecedor do entendimento. Hanuman, por isso eu adoro o Hanuman. Aquele macaco para mim é tudo, e foi tudo para Ram também. Né? E por isso o símbolo de Rama, eu volto, se vocês olharem lá no sânscrito, o nome de Rama parece um T pendurado de um lado o símbolo de Saturno e do outro lado o símbolo de Júpiter. Isso em sânscrito vai dar Rama. Eu acho que a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos para buscar o que a gente tem que buscar. A gente só tem uma coisa para buscar nessa vida, né? É essa água viva que representa tudo que a nossa natureza é de verdade. Quando a gente fala nossa, lembrem que quando a gente fala nossa, a gente não está falando só da gente. Quando a gente entende isso dentro da gente, o trabalho que a gente faz para fora fica muito mais significativo. Então a sociedade também é um ser orgânico. E ela precisa ser desperta, e o que nós podemos fazer nos nossos mundos internos é nos prepararmos para quando a gente agir em sociedade, agir com esse entendimento de que tudo é harmônico, que tudo é igual, que não pode haver o que está acontecendo. A gente só vai curar a sociedade quando a gente tiver esta consciência. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar. Respiração, ela nos conecta com o único dos 4 elementos que é invisível, que é o ar. Por isso mesmo ele foi chamado de espíritos. O ar, expirar, vem da conexão de espírito, que era o invisível. Então, ao respirarmos, nós trazemos para dentro de nós não só o ar físico, com seus gases para as trocas metabólicas que fazem o nosso corpo viver. Hoje a ciência sabe que 90% do universo é matéria e energia escura, significa que ela não tem condição de medir, e a gente já sabe que aquele velho conceito do éter está aos poucos revivendo sobre outra roupagem. Então, inspirando e inspirando, a gente se conecta com os olhos fechados a esse mundo interior. E a única coisa que eu vou pedir hoje é que a gente faça, cada um de nós agora, uma meditação silenciosa. Porque nós temos um poço dentro de nós. Esse poço de Yaakov está ali.
A beleza dessa história, e seria o seu final, é de quando nós escavarmos esse poço, encontrarmos essa água, e a gente der de beber dessa água, nossa consciência profunda, nós vamos perceber que a fonte desse poço está na terra, mas está também nos céus, porque tudo é um só. Então vamos respirando, mergulhar dentro de nós mesmos. Eu vou ficar em silêncio agora, para que a gente efetivamente medite, sem palavras, ouvindo apenas o som que o silêncio expressa.
pouquinhos vamos agora voltando também pelo veículo da respiração, inspirando agora para retomar a consciência das trilhões de células físicas que compõem o nosso micro-universo e que vibram cada uma delas um padrão. Cada vez mais nós sabemos isso. Cada uma delas vibra em padrões de informação e mesmo de consciência. Então que nesse momento nós possamos reverenciar, recebendo tudo aquilo que os amigos que nos cercam estão trazendo para cada um de nós. E aos pouquinhos vamos retomando a nossa consciência física, sentindo o corpo físico e respirando aos pouquinhos, sentindo o som profundo da alma, que os hindus chamam do som de Om, que todas as grandes tradições têm no som a grande porta de entrada no mundo físico. O som gera formas, o som gera luz. E vamos lembrar desse caminho vibratório que está acontecendo e que vai agora, no mês de dezembro, se expor. Até o solstício, no solstício de verão para nós, dia 21, que Júpiter entra em Aquário. Então, vamos nos preparar para a gente estar juntos, fazendo esse trabalho e podendo nós, cada um, sermos um instrumento para que essa água viva venha sem demora para a humanidade inteira e a gente não tenha mais sede, nem sede física, muito menos sede espiritual. Estrela tem seu jeito de brilhar. O infinito canta hino de louvor. Toda a criação a se manifestar acima de qualquer religião. Cada estrela tem o seu jeito de brilhar. O infinito canta hino de louvor. Toda a criação a se manifestar acima de qualquer religião. Fazemos parte de uma história, de um sonho do divino, personagens de um grande musical. E sob o véu das diferenças, nas mais diversas crenças, revela-se o amor universal. Fazemos parte de uma história, de um sonho do divino, personagens de um grande musical. E sob o véu das diferenças, das mais diversas crenças, revela-se o
amor universal.